São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por bem de Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, como sempre, o Senhor nos dirige uma palavra de correção, de suporte para a caminhada, de conforto, de esperança e principalmente de salvação. Toda palavra que sai da boca de Jesus são palavras de salvação. Quando a gente comungamos essas palavras, acontece em nossa vida a salvação. São Francisco de Assis levou tão a sério tudo isso que dizem que ele não chegou a terminar de ler os evangelhos, porque ele não passava para um próximo capítulo antes de viver o que ele já tinha lido, né? Tão profunda era essa comunhão dele com a palavra de Deus. E hoje o Senhor, no Evangelho, na primeira leitura nós vemos uma oração de contrição, uma prece de contrição, né? Que diz assim: nós deveríamos estar com vergonha no rosto, né? Diante dos nossos pecados, clamando a tua misericórdia. Se fosse a gente que fosse falar, ia falar com vergonha na cara, né? Devia tomar vergonha na cara, né? Mas ele fala vergonha no rosto, né? Mas toda a lei antiga, e é importante a gente saber isso, para a gente entrar no coração da mensagem de Jesus aqui. Toda a lei antiga era baseada tanto no Pentateuco judaico, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, quanto nas cartas dos profetas e nas tradições também judaicas. E que eram muito rigorosas no sentido religioso. Muito rigorosa. Mas rigorosa a ponto de punir com a morte, por exemplo, quem cometesse um pecado contra a lei, né? Então, a gente precisa entender esse contexto cultural também, para que a gente não deturpe ou dê outro sentido para o ensinamento de Jesus. Jesus começa o ensinamento dizendo: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. No Antigo Testamento nós veremos várias vezes que se dirigem a Deus como um Deus juiz. O Antigo Testamento todo ele é assim, baseado num Deus que vai punir, que vai castigar, né, que vai devastar, que vai aniquilar. E sempre, tanto que os judeus nem diziam o nome Yahvé, que era o nome de Deus. Eles só usavam consoantes, né? Por tão temível que era o nome de Deus e tão a sério que eles levavam essa parte religiosa. Então Jesus começa ensinando que Deus é misericórdia. Ele começa a mudar a leitura de religião que eles tinham. Aquela religião só do ritualismo e da punição severa, a ponto de condenar à morte por pedradas quem fosse pego em pecado,
Jesus diz: sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Uma face de Deus misericordiosa é apresentada claramente na pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, várias passagens apresentam o olhar misericordioso de Deus. Mas a tradição judaica e a religião em si não viam nessas passagens uma coisa muito interessante. Para que se manipulasse a religião, para que se controlasse a religião, para que se obtivesse lucro com a religião, era mais fácil oprimir do que libertar. Era mais fácil botar uma pressão muito forte, psicológica, religiosa sobre o povo, do que levar o povo à amizade com Deus. Então, se deixava o trono de Deus inacessível. E é importante a gente entender isso para entender o que Jesus está querendo dizer nesse começo de discurso dele. Sede misericordiosos, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Nesta época também, e isso é importante também a gente entrar nesse contexto, a religião que julgava, né? A religião julgava as pessoas. Então era um Estado religioso, não era um Estado democrático. Era um Estado religioso, como a gente vê muito no Oriente Médio hoje, alguns países que têm um Estado que o governo é baseado nas leis de uma religião. Como também na Idade Média, muitos países da Europa também foram guiados pelas leis da religião católica. E houve muito abuso e houve muito erro também nessa época por parte da religião católica. Tanto que o Papa João Paulo II publicamente pede perdão, né? Assim que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão a todos por essa época, né? Mas voltando aqui, então a religião julgava. E para julgar não precisava comprovar a culpa. Tanto que a gente vê vários relatos no Antigo Testamento, principalmente o caso de Susana no Antigo Testamento, que vocês devem lembrar, que foi aquela moça que 2 juízes da religião da época, 2 anciões da época, que eram os juízes que julgavam a população segundo a religião, segundo as leis de Deus, eles queriam possuir aquela moça porque ela era bela, era bonita, então eles queriam manter relacionamento com ela, esses 2, queriam violentá-la na verdade. E vendo que ela era muito bela, tentaram assediá-la, ela não cedeu, então eles disseram: ora, se você não ceder, nós vamos dizer que nós pegamos você aqui com um rapaz e você vai ser apedrejada, você que escolhe. Ele falou: então que eu seja apedrejada, né? E aí eles começaram a gritar para o povo, e vocês já leram essa passagem do livro de Daniel, né? Aí que se manifesta o profeta Daniel, e condenaram Susana à morte, né? Graças a Deus, no caminho da execução dela, quando levavam ela para a execução, o profeta Daniel, ainda jovenzinho, né, se levanta pelo Espírito Santo e diz: sou inocente do sangue dessa mulher, né? E propõe uma parábola e desmascara eles. Mas isso era muito comum na religião. Era muito comum esse negócio de julgar segundo interesses, não segundo a misericórdia de Deus, não segundo a verdade, né? A gente vê isso até hoje, né? Nos julgamentos civis a gente vê isso, né? A gente vê isso nos julgamentos até canônicos, eclesiásticos. Quantas vezes a gente vê pessoas que fizeram tanto bem serem caladas ou colocadas de lado e punidas canonicamente, às vezes injustamente porque contraria alguns interesses, né? E outras pessoas que cometem grandes escândalos e continua tudo belo, né? Porque é aliado daquele grupo. Eu estou contextualizando tudo isso para a gente entender o âmago da mensagem de Jesus, o coração da mensagem.
O coração da mensagem é a justiça misericordiosa de Deus. O não julgar por causa de que eu gosto ou não dessa pessoa. O não julgar porque não vou com a cara dessa pessoa e na hora que eu vejo ela dar a primeira tropicada eu já a condeno à morte, porque eu já não gostava dela. Ela caiu, aí eu piso no pescoço. Né? E isso acontece com todos nós em graus maiores ou menores, nas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Com todos nós. Então o Senhor chama a todos nós julgarmos com misericórdia. E no final desse evangelho ele fala, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Então se você vai julgar pela justiça da lei, a lei à risca, pode ter certeza que pela lei na risca você vai ser julgado. O Pai Nosso é um grande exemplo disso, né? Perdoai nossas culpas, nossas dívidas, nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então aqui cai numa coisa mais profunda ainda, né? Cai numa coisa mais pessoal, mais místico ainda. O julgamento da intenção dos outros. A gente quer julgar a intenção dos outros. A gente vê um ato externo e a gente fala, não, fez isso por causa disso. Né? Nós mesmos criamos o julgamento na nossa cabeça, nós mesmos condenamos a pessoa e nós mesmos damos um motivo pelo qual nós condenamos essa pessoa. Só que não podemos esquecer que também conosco será feita a mesma coisa se assim a gente julgar. O caminho mais seguro para se chegar a Deus é reconhecer que somos pecadores, dependemos da misericórdia de Deus e só estamos de pé pela misericórdia de Deus e também saber levantar os outros que caíram por essa mesma misericórdia. Quando Jesus fala, eu sou aquele que não apago a mecha que ainda fumega, eu não quebro o caniço que já está rachado. Ele quer dizer que aqueles que ainda têm uma esperança, nem que seja pequena, de se reerguer, precisam ser reerguidos. Não posso chegar e abaixar a porta e falir, abrir a falência da vida do irmão. Pelo contrário, tem que ajudar a reinaugurar aquela alma com o perdão. E perdão não quer dizer apoio ao erro. É correção do erro, é amor, é não desejar a punição para aquele que errou. Não desejar o inferno para aquele que errou, não desejar que se lasque aquele que errou, não. Pelo contrário, rezar por sua conversão, para que ele mude de atitude, que ele se encontre com Deus, que ele deixe de praticar o mal. Quando o Senhor fala, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, é até uma forma inteligente de agir. Porque se você reza por aquele que te persegue, Deus dê a graça daquele se converter, ele não te persegue mais. É até inteligente. É até inteligente. Assim, mesmo na razão humana, né? Na razão divina, claro que é inteligente. Deus é inteligência pura, mas na nossa razão humana, é uma forma inteligente de agir. Rezar por aqueles que falam mal da gente, aqueles que fazem o mal contra nós. Mas a raiz de tudo é compreender o coração de Deus. A liturgia de hoje quer nos levar a compreender que todos nós somos fracos. E se fôssemos julgados pelos nossos pecados, você já imagina só. Olha só, imagina se de repente aqui aparecesse um telão, nesse telão aparecesse os seus pecados, que só você e Deus sabem. Misericórdia. Misericórdia. Né? Misericórdia de nós. Quem poderia salvar-se? Quem poderia salvar-se? Porque alguns pecados de algumas pessoas aparecem, mas não quer dizer que só elas pecam. Tem outros pecados que não aparecem, mas também são pecados. E podem ser até maiores às vezes, né? E a gente cai naquela tentação de condenação, né? Esquecendo que nós só estamos de pé pela misericórdia.
Então a misericórdia é a justiça de Deus. A misericórdia é o princípio do julgamento de Deus. A misericórdia é estender a mão, corrigir aquele que caiu, tentar de todas as formas, enquanto houver esperança de conversão, tentar. Jesus lavou os pés de Judas alguns minutos antes de Judas o trair, sabendo que ele o faria. Jesus ainda tentou converter Judas. Jesus lavou os pés dele. Como é forte a gente pensar nisso? Como é forte. Nenhum dos apóstolos, com certeza, nenhum dos apóstolos aprovava esse gesto de Jesus. Porque, se a gente for ver, existe um rancor quando eles se dirigem a Judas. Nos 4 evangelhos, nós percebemos um certo rancor dos apóstolos quando se dirigem a Judas. Sempre quando falam de Judas, fala e Judas, o traidor. Ou Judas, que gostava de roubar a bolsa dos apóstolos, né? Sempre tem um adjetivo o Judas, né? Nunca é só o Judas, né? Sempre tem o Judas, o traidor, ou o Judas, o ladrão, Judas que foi aquele que o traiu, Judas aquele que o entregou. Sempre tem uma coisa assim para ele. Então, mas Jesus aposta tudo em Judas. Judas só não se converteu porque não quis. Na nossa vida vai acontecer isso. Pessoas que por mais que a gente faça e tente, escolheram outro caminho. E Judas era um apóstolo, escolhido a dedo por Jesus. Judas não era alguém só da multidão longe. Hoje, Judas seria, na hierarquia de hoje, um cardeal. Um cardeal do alto escalão, né? Que tem os cardeais, episcopos, presbíteros e diáconos. São 3 graus de cardinalícios que existe entre os cardeais, no colégio dos cardeais. Ele seria dos cardeais episcopos, aqueles que diretamente conversam com o Papa e decidem as coisas na igreja. Judas era um desses caras aí. E de todas as formas, Jesus tentou ganhar seu coração, mas ninguém, nem Deus, porque Jesus é Deus, converte um coração que não quer ser convertido, porque o próprio Deus colocou essa regra. Ele deu a liberdade e ele não se contradiz. Então, se ele deu a liberdade para escolher, a pessoa escolhe. Então nós também, agindo com misericórdia, vamos encontrar pessoas que, embora a gente se abaixe o céu para ela prefere o inferno. Mas não porque nós deixamos de lhe apresentar o céu, porque ela escolheu o inferno, mas nós apresentaremos o céu até a última ceia. E lavaremos os pés até a última ceia. Mas, se mesmo assim ela escolheu outro caminho, é a escolha dela. E isso não vai mudar nossa atitude em relação às outras pessoas. Ah, você viu? Você insistiu tanto naquele, olha o que ele fez. Ah, insistiu tanto naquele, não importa o que ele fez. O que ele fez, quem vai pagar é ele, não eu. Existe uma historinha que uma vez o Padre Léo contou, muito interessante, de um religioso que salvou um escorpião que se afogava, né? Ele conta que o escorpião estava andando, entrou num laguinho e começou a se afogar. E aí o religioso o viu, ficou com pena, foi pegar e foi picado pelo escorpião. Mas ele tirou o escorpião de lá. E o outro que estava do lado dele falou: "Você é bobo, você fez isso? Olha, você foi tentar salvar o escorpião, agora ele pegou a sua mão e ele ficou calado. O escorpião entrou de novo na água. E ele de novo foi tirar o escorpião. E de novo foi picado pelo escorpião." Aí o frade do lado disse para ele: "Você é burro? Você não sabe que a natureza dele é te picar?" E ele falou: "E a minha natureza é salvar." E isso Padre Léo conta nesse contexto da misericórdia, né? Nós vamos encontrar situações assim, né? Numa comunidade que crescerá e crescerá cada vez mais,
e que já está bem grande, nós encontraremos situações assim. Escorpiões que vão nos ferir e que nós tentaremos salvar. Mas se ele não se converter, ele vai pagar. Se a natureza dele, se ele escolheu essa natureza ruim e quiser seguir por essa natureza ruim, ele vai arcar com a consequência dos atos deles. Mas nós nascemos para amar e tentar salvar. Nós nascemos para encher os céus, não o inferno, né? Nascemos para encher o céu de alma. Então vamos fazer o possível e o impossível, né? Fazer tudo que tiver, tudo que Deus nos dê a graça de fazer. Só não faremos é arrombar o coração e decidir por quem não quer decidir. É necessário saber que encontraremos casos assim, para que quando acontecer a gente não desanime. Ah, não dá para ser muito bonzinho, senão os outros vão errar também. Nós vamos ser misericordiosos na justiça de Deus. Vamos ensinar o certo, mostrar com a vida o certo, falar com palavras o certo, rezar e fazer penitências por essa pessoa para que ela faça o certo. Mas depende dela, não de nós. Mas de cada 12, 11 se salvam. Né? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Né? O lucro é bem maior. Embora a perca cause dor, o lucro é bem maior. Então que fique essa lição e essa meditação para todos nós, tanto para a nossa convivência fraterna, né, quanto para a nossa convivência com as pessoas que nós ajudamos nas ruas, que nós ajudamos em nossas casas. Saber que é assim, nem todas as pessoas escolhem a Deus, mas nós escolhemos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.